Olá, meu amigo e minha amiga. Eu sou o Luiz Fernando Otero Cisne, engenheiro de som, acústica e tecnologia. Este clipe é para falar do Da Vinci, não o Leonardo. O Da Vinci que eu quero falar é uma ferramenta que profissionais da acústica arquitetônica podem utilizar para acelerar seus projetos de condicionamento acústico. É uma ferramenta que está baseada em premissas científicas. E quem pode usar? Profissionais experientes e noviciados, e mesmo quem pretende entrar no ramo da acústica. Se você me perguntar como é que é possível juntar tanto em tão pouco, eu acho que eu tenho a resposta para te dar. E é bastante simples, por sinal. O Da Vinci sintetiza o aperfeiçoamento natural que ocorreu ao longo de 5 décadas ou mais, durante as quais eu lidei, como ainda lido, com projetos de condicionamento acústico interno, de recintos, portanto, desde pequenas salas até grandes concert halls, para milhares de pessoas. No Da Vinci, eu tive a oportunidade de combinar muitos métodos, todos que eu desenvolvi para agilizar a elaboração dos projetos. Foram incorporados inúmeros mecanismos para simplificar as contas e dispositivos de servocontrole para checar se essas contas foram aceleradas, mas da forma correta. Essa combinação, ela resultou de alguma coisa que transforma a realização de um projeto de condicionamento acústico interno numa brincadeira de criança, por assim dizer. Muita gente já me perguntou, mas o Da Vinci é confiável? A confiabilidade dessa ferramenta é corroborada por centenas e centenas de casos bem-sucedidos que eu implantei nessas 5 décadas ou mais. É por tudo isso que eu considero o Da Vinci uma ferramenta muito eficaz, rápida, prática, simples e principalmente intuitiva. Melhor ainda, ela tem uma grande aderência a conceitos e critérios acústicos, todos cientificamente comprovados. Ou seja, nós não estamos aqui para brincar, é coisa profissional. Nessas décadas, eu também tive a oportunidade de desenvolver algumas famílias de painéis acústicos engenheirados, que, ao contrário das lãs, fibras, etc., comerciais encontradas no mercado, trabalham na região do espectro de frequências de áudio onde se manifestam os modos acústicos, que são os inimigos a combater. Fora disso, você está atirando em alguém que não é inimigo, quem sabe até é um fogo amigo que está sendo gerado. Então, é por essas e por muitas outras que eu fico muito tranquilo para recomendar o uso do Da Vinci. E se depois desse clipe você ainda tiver alguma dúvida, eu lembro que eu tenho grupos no WhatsApp que estão lá para isso, para a gente discutir essas coisas de acústica. Mas se, mesmo depois disso, restarem dúvidas, eu mesmo fico à sua disposição para a gente dissipar o que é preciso. Antes de entrar propriamente no Da Vinci, é conveniente a gente preparar algumas informações para poder realmente acelerar as coisas. Vamos lá? Eu vou falar de cada uma dessas coisas separadamente,
que eu organizei em etapas. Então, etapa 1, calcular o volume físico da sala. A figura que você está vendo, ela representa a sala de um cliente meu. Evidentemente, não vou revelar o nome. Essa sala está, digamos assim, representada numa perspectiva com suas dimensões. E para facilitar as coisas, em todos os meus projetos, eu gosto de designar as paredes de N para norte, S para sul, E para leste e W para oeste. E também costumo chamar o forro de F e o piso de P. E se houverem outras paredes, a gente encontra aí, tipo norte 1, sul 2 e assim por diante. O volume, ele é dado pelo produto. No caso de uma sala caixa de sapato, que é a que eu estou usando aqui, porque representa a esmagadora maioria dos casos, o volume é dado pelo produto das dimensões comprimento, largura e altura. Neste caso, o volume é 49,73 metros cúbicos. Para salas irregulares, como salas em L, basta você decompor o espaço maior em espaços menores e aplicar o mesmo raciocínio. Nenhuma dificuldade. Etapa 2. Planificar a sala. Planificar significa tornar plano. E veja como isso é fácil. Lembra como se desmonta um dadinho. Você provavelmente já montou um, cortando 6 faces e colando as faces uma nas outras. Essa figura mostra que cada uma das faces pode, por assim dizer, bascular como se fosse uma porta. Até que a gente chega no resultado que está mostrando esse desenho do lado direito da figura. E a gente pode aplicar esse mesmo raciocínio às nossas salas para planificar. Observa que nessa figura o forro ficou à direita da parede E, ou leste, mas ele podia estar à esquerda da parede W oeste, ou acima da parede norte, ou ainda abaixo da parede sul. Não importa. O que importa é a gente ter a sala planificada com as 6 superfícies. Etapa 3. Incluir todos os acidentes da sala. Chegou o momento que a gente precisa incluir os acidentes da sala. O que eu chamo de acidentes? Portas, janelas, móveis, quadros e tudo o que tiver lá. No caso dessa sala desse meu cliente, só tinha mesmo 2 portas, uma na parede oeste e outra na parede leste. Etapa 4. Colocar medidas reais. Etapa muito simples. É o que você está vendo. Essa figura que você está vendo eu elaborei no computador, mas francamente eu mesmo prefiro fazer isso à mão livre, usando papel quadriculado. Etapa 5. Colocando materiais de acabamento. Nessa figura que você está vendo agora com as medidas reais, já aparecem os materiais de acabamento. E com isso, a gente termina a nossa etapa 5. Etapa 6. Colorir. Eu não falei que era como brincadeira de criança? Considerando que a sala não tem nenhum tratamento acústico, uma das ideias é brincar de colorir atribuindo cores diferentes a materiais de acabamento também diferentes. E o resultado é o que você está vendo nessa figura. Isso permite que a gente tenha uma noção de quanto de cada material a sala tem. Etapa 7. Gol de tabela. Nesse ponto, você precisa preparar uma tabelinha como essa. A coluna da esquerda ela é dedicada a cada material de acabamento. Portanto, a quantidade de linhas deve acompanhar essa quantidade de materiais de acabamento. As demais colunas servem para as paredes, no caso, norte,
sul, leste, oeste, além de piso e forro. E tem mais uma coluna à direita de tudo, que é para a gente contabilizar as contribuições de cada parede para cada material de acabamento. Observa que também há uma linha inferior na tabela, e ela serve para contabilizar as áreas totais de cada superfície, apenas para a gente poder conferir. Evidentemente, essa tabela que você está vendo foi feita em computador, mas pessoalmente eu também prefiro fazer à mão, o que é possível. Usando lapiseira, eu gosto muito de ponta muito suave, feito 4B, eu apago quando erro e assim vamos vivendo com tranquilidade. Etapa 8, preenchimento da tabela. Como a gente já tem agora a metragem de cada material diferente, é só preencher na tabela, que é o que você está vendo. E o que importa agora é a metragem de cada material de acabamento diferente, o que está na coluna da direita e com destaque pela cor roxa. Chegamos na nossa etapa 9. É dispor das curvas dos coeficientes de absorção dos painéis acústicos disponíveis. Você pode achar um pouco estranho. Mas, professora, eu preciso disso? Não. Mas isso facilita uma barbaridade as coisas, porque você vai ter uma visão imediata do que você precisa. Me acompanha para você ver se eu estou enganado. O que eu preciso colocar para você é o seguinte: como eu só uso os meus próprios painéis, as minhas alternativas, elas estão entre as seguintes: família PAD, PAD, para painéis acústicos de alto desempenho. Família PAR, para painéis acústicos radicais. Família PIRA, para painéis difusores piramidais. Família Poly, para painéis difusores policilíndricos. Família QRD, para painéis difusores não especulares, tipo Quadratic Residual Diffuser. Família PRD, painéis difusores não especulares, tipo Primitive Root Diffuser. Família SVOICE, para painéis absorçores de tecnologia onda coerente. E agora é chegada a hora da gente entrar no DaVinci. Tudo começa com a aba RT60 antes. Por favor, para agora o que você está vendo e tenta localizar no seu computador essa aba, porque agora nós vamos começar o passo a passo. Passo 1. Insira o volume da sala na coluna K4. É só preencher, como você está vendo, nenhuma dificuldade. Passo 2. Aba RT60 antes. Localiza na coluna A os materiais de acabamento do seu caso e insere na célula correspondente da coluna B a área desse mesmo material que você tem na tabelinha que acabou de preencher. O que pode acontecer é que você não encontre o material exato que você precisa. Imagina que você tem um piso de granito. Você não tem granito na coluna A da aba RT60 antes, mas você tem mármore. Então, substitui um pelo outro, porque os coeficientes de absorção são absolutamente semelhantes. E faz o mesmo com outros materiais que você eventualmente não encontre. Passo 3, conferência. Agora, vai para a linha 171, e na coluna B, localiza o total da área que esta aba RT60 antes está te mostrando e confere isso com o que você tem na tabela.
Se tiver exatamente igual ou houver uma diferença pequena, prossegue. Agora, se houver uma diferença significativa, há um erro que precisa ser corrigido. Não prossegue deste ponto havendo erro. Corrige. Alguma coisa está errada e você tem que localizar, ok? Passo 4. Os primeiros resultados. Dá uma olhadinha na linha 173, colunas C e D, E e F, G e H, I e J, K, L e M, N. Você tem aí os tempos de reverberação calculados pelo Da Vinci. Imediatamente abaixo disso, você tem um gráfico que ele elaborou para você ter de forma visual o que está acontecendo com a sua sala sem nenhum tratamento. Por isso, a aba chama RT60 antes. Passo 5. Aba RT60 ideal. Clica na aba ideal do Da Vinci, você tem que escolher do lado esquerdo o programa que você acha que vai ser dominante para essa sala. Ao lado direito disso, você vai inserir o volume em metros cúbicos, que já foi calculado lá atrás, lembra? A hora que você fez isso, imediatamente o Da Vinci vai responder com o que ele chama de RT60 ideal. Como é que a gente chega a isso? Pessoal, isso é uma compilação de mais de um século de pesquisas feitas por painéis que determinaram para cada tipo de programa e para cada volume físico um tempo de reverberação ideal. Então, eu não estou criando absolutamente nada, estou usando informações disponíveis e colocando de forma racional. Nada mais do que isso. Passo 6. Análise dos tempos de reverberação calculados pelo Da Vinci e sua comparação com o ideal. Agora a coisa começa a tomar corpo. A forma mais fácil para a gente fazer isso é pegar aquele gráfico que o Da Vinci calculou e superpor a ele uma reta que corresponde ao RT60 ideal que a gente recebeu informação agora há pouco na aba ideal. É o que você está vendo nessa figura. O que a gente conclui disso? Que toda a energia que está acima dessa reta que representa o ideal precisa ser absorvida. E agora você tem uma ideia do que precisa ser absorvido, não só no global, mas por banda de oitava. Essa é que é a coisa interessante. E é por isso mesmo que a festa começa agora mesmo. Então vamos para o passo 7. Nova aba no pedaço. Isso mesmo, nova aba no pedaço. Você vai criar uma aba, e chama esta aba nova de COND1, COND1. Para quê? Para condicionamento, a abreviatura de condicionamento, COND1. Ela vai servir para você incluir o primeiro material absortor, que a gente ainda neste momento não sabe qual é e nem em que quantidade. Nesse ponto, o melhor que a gente tem a fazer é comparar a nossa curva de RT60 que o Da Vinci calculou com uma curva de alguma família dos absortores disponíveis. Dá uma olhadinha como é que a gente faz isso. É exatamente como você está vendo. Por isso que eu disse que era importante ter as curvas dos materiais. Após um minimorum de análise gráfica, fica óbvio que a curva do RT60 calculado pelo Da Vinci é muito semelhante à curva de absorção do painel par 125. Isso já nos remete à escolha do painel. Agora, a gente ainda não sabe a quantidade. Como é que a gente resolve isso?
Vamos fazer um teste. A gente escolhe arbitrariamente uma quantidade e toca o bonde. Não fica parado, não. E você vai testar essa quantidade. Se achar que é pouco, aumenta. Se achar que é muito, diminui. Para o nosso caso, eu vou testar 8 metros quadrados de par 125, ok? Veja como é que esses 8 metros quadrados foram incluídos. Simples desse jeito. Isso feito, a parte inferior da aba Conde 1 vai te mostrar os novos tempos de reverberação calculados, já considerando a ação acústica desses 8 metros quadrados de par 125. Agora, para que você tenha uma noção real do que aconteceu, era legal comparar o gráfico anterior com o atual. É o que você está vendo. Para um minutinho só para fazer uma análise e ver o tremendo impacto que só 8 metros quadrados de par 125 produziram. Ok? Passo 8. É tempo de abrir outra aba nova. Cria a aba e chama de Conde 2. COND 2 também para condicionamento. Ela vai servir para a gente incluir o segundo tipo de material absortor. Como antes a gente não sabe qual é nem quanto é. Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar a curva do RT60 que a gente obteve na aba Conde 1 com a curva da família de painéis absortores par. É o que você está vendo aí. E dessa vez, aquela análise gráfica, que a gente está fazendo por esse caso, ela mostra que a nova condição de RT60, ela tem uma forma que lembra bastante a dos painéis pareia. E aí está o segundo painel que eu vou utilizar. Ok? Também sem saber a quantidade, mesmo o caso do anterior. Nós vamos testar. Então, para testar, eu escolhi arbitrariamente 12 metros quadrados de pareia e olha como é que eles foram incluídos. Novamente, você vai descer e ver lá na parte inferior da aba Conde 2 os novos tempos de reverberação, já considerando o que aconteceu com a introdução de pareia. E eu assinalei, fiz questão de assinalar nesse gráfico a reta do RT60 ideal. Por quê? Porque, em minha opinião, praticamente a gente já poderia terminar o trabalho de condicionamento, porque os RT60 que a gente tem estão muito próximos do valor ideal. Só que eu não vou terminar agora, eu vou continuar um pouquinho. Por quê? Porque eu pretendo incluir uma pitadinha de difusão na sala, que é o que eu vou fazer nesse momento. Então, passo 9. Abertura da terceira aba. Nome dela, Conde 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou incluir 4 metros quadrados de painéis QRD MF. Por que eu escolhi esse painel especificamente? Bom, aqui é a minha experiência, porque normalmente o comportamento desses painéis em salas pequenas e médias é espetacular. E quanto à quantidade, 4 metros quadrados, eu mais ou menos achei que se eu colocasse mais, eu poderia levar o RT60 da sala para um valor inferior ao ideal e, com isso, criar uma sala amortecida. Dá uma olhadinha como é que esses 4 metros quadrados de QRD foram incluídos. E se você for lá para a parte inferior da aba Conde 3, você vai ver os novos tempos de reverberação, já considerando a ação acústica dos QRDs. Aí está o gráfico e também, novamente, você vê a reta do RT60 ideal.
Como houve uma alteração muito modesta do RT60, eu me sinto encorajado para dar mais um passo, que é o nosso passo 10. O que eu vou fazer? Nós vamos abrir uma nova aba. É mais uma nova aba e nós vamos chamar de Conde 4. O que eu vou fazer aqui? Eu vou incluir 6 metros quadrados de painéis PRD-AF. Por que eu escolhi o PRD-AF? Também, pela minha experiência, esse painel tem uma performance muito desejada nas salas pequenas. E a quantidade de 6 metros quadrados é a minha sensibilidade. Mas é um palpite, gente, é um palpite. Aqui não há coisa científica para a gente dizer que são 18,32 metros quadrados. Não, é qualquer coisa, é arbitrário, você coloca lá. Se a sala cai muito, RT60, você coloca menos. Se cair muito pouquinho, você se sente, digamos assim, estimulado a colocar um pouquinho mais, se quiser. Então, levando em conta agora tudo que a gente colocou, você vai ver na parte inferior dessa aba Conde 4 a ação conjunta de todos os materiais. Aí você tem também a informação dos RT60, pode comparar isso com o RT60 ideal, que eu sempre deixo junto com esse propósito, e nesse ponto eu me sinto satisfeito e dou por encerrado o trabalho com o DaVinci. Nos casos reais, eu gosto de mostrar a paginação desses painéis, ou seja, onde que eles são colocados. Isso é o que você está vendo nesse desenho, ok? E essa paginação, quem quiser saber por quê, tem material meu no YouTube dando todas as dicas a respeito. Agora, uma informação que eu quero dar para você. Mesmo que você tenha achado que tudo isso tem alguma dificuldade, tem alguma complexidade, acredita em mim e vem comigo. Não é, ao contrário, é uma coisa muito simples. E como é que você pode ter certeza disso? Você precisa me dar um crédito. Você precisa desenvolver 4, 5 projetos, que não precisam ser projetos de verdade, pode ser fake, que está tão na moda, né? E você vai adquirir essa prática e você vai dizer, cara, o Cisne tinha razão, isso é brincadeira de criança. Lembra que os meus grupos do WhatsApp, a gente tem gente muito boa lá, qualquer dúvida, posta e você com certeza vai ter a resposta, eles não uma, em geral são várias pessoas respondendo, que são as pessoas que estão comigo nessa jornada de aprendizado. Agora, em último caso, eu pessoalmente me proponho a responder ou esclarecer aquilo que Deus me permitir, me for possível, a cacholinha ainda ajudar, ok? Fique com Deus, muito obrigado por tudo.